Bom dia, turma. Eu me chamo Maxwell e vou estar apresentando sobre artes plásticas com ênfase em arquitetura na Idade Média. Na minha parte da apresentação, vou estar falando sobre a arquitetura românica, a arquitetura gótica. No contexto onde se iniciou esse movimento, na era medieval, ele tinha muito foco na estética, né, em busca dessa relação com Deus, o divino, essa parte transcendental, né, de ideológica, de grandeza, de força, de controle. As construções elas não eram só práticas, elas tinham seu lado ideológico. Né? Você passava nas obras, não podiam ser só aquela função administrativa local ou religiosa, elas tinham que passar um respeito, uma grandeza, uma ideia por trás daquilo, uma sensação de força naquela população, né? Então eles utilizavam de construções, signos, eventos, tudo isso. Usavam o controle do medo também na população. E a arquitetura medieval, ela aconteceu, né, ao todo esse movimento entre o século XI e XV, durante a Baixa Idade Média, onde as construções elas eram de grande porte, elas eram extremamente grandes, elas tinham essa pegada ideológica, né, religiosa ou política. E esse período ele medieval, né, ele se deu início com o fim do Império Romano. E nesse período, né, de 1000 anos, né, ele teve forte influência da Igreja Católica, que iniciou os feudos, que tinha muito essa cultura teocêntrica, que era a religião no centro de tudo. Né? A igreja ela tinha muito poder nessa época. Na arquitetura medieval, ela se divide em duas etapas, que é a arquitetura românica, né? Com grande influência de Roma, né? Do que restou, né? Da cultura, o período dos castelos, das igrejas. E essa primeira parte ela foi do século V ao século VII, e eles tinham essa pegada com as estruturas em forma de cruz, né? Vocês podem ver o desenho da planta baixa e dessas abóbadas e desses arcos. Eles têm muita influência, né, românica, essas igrejas. As cúpulas, todas elas construídas em pedras, né? Tudo isso são heranças de Roma. E toda essa arquitetura, essa forma de construção, essa influência estética mesmo, ela passou, né? De uma geração de um povo para o outro, né? Mesmo com a queda de Roma, muita coisa se aproveitou, né? E isso foi muito utilizado por anos depois na arquitetura, na ciência e na filosofia e tudo, né? Aí vocês veem que o formato, né, dessa planta, né, que a gente chama de planta baixa, no formato de cruz. Ela não era só, né, para representar a cruz, mas isso tinha um significado ideológico para as pessoas, né, que a caminhada do fiel da entrada da igreja, da catedral, até o altar, simbolizava a peregrinação, né, dos pecados e tudo mais, né, de reflexão, do início, né, da entrada até o ponto principal, o altar, onde, né, estaria a celebração, o principal, tipo de redenção dos pecados. Então tudo ali era construído com alguma simbologia por trás. Novamente aqui mostrando, né, o exemplo do arco, né, de algumas pegadas que eles tinham da cultura romana, das bóvedas, das pinturas de trechos religiosos, né,
E muita ênfase nas colunas. Vocês vão ver nas próximas imagens que eles reforçam bastante as colunas, não só na estrutura, né, prática de sustentação do peso, mas na estética mesmo do templo, né, de tudo. Elas são usadas de uma forma estética, visual mesmo. E teve essa transição, né, do início dessa pegada romana para a gótica, que foi agora os períodos do 11 ao 15, que eles conseguiram fazer com que as estruturas se tornassem mais leves. No início, na parte românica, as igrejas elas eram fortalezas também. Quando tinha invasões e acontecia essas coisas, as pessoas se refugiavam dentro das igrejas. Então as paredes da igreja eram extremamente grossas, eram estruturas extremamente resistentes, muito fortes. Só que com essa transição da arquitetura românica para a arquitetura gótica, essas paredes elas sofreram uma certa, elas ficaram mais finas, né? E com isso pôde ter mais janelas, ter mais aberturas, e fazer com que elas fossem mais altas, né? Porque com as paredes muito grossas o peso era muito grande, então elas tinham certa limitação na arquitetura, então eles conseguiam fazer as catedrais e igrejas mais até uma certa proporção. Já na transição para a gótica, houve essa diferença na, na estrutura dos templos, né, das catedrais, onde eles adicionaram vigas laterais, né, como posso dizer, tem um nome certo, são colunas de sustentação, são arcadas. As arcadas elas foram colocadas ao redor das entradas principais, onde. Desculpa, gente. Onde tinha esse formato de agulha. Porque eles conseguiram fazer para aumentar o tamanho da abóbada, né? Eles fizeram a arcada, que é essas laterais de sustentação, que como mostra essa lateral, antigamente era só a parede e o arco. Porém, à medida que esse arco ia subindo, a força que ia sendo feita nas laterais do arco era muito grande para os lados. Acabava que aconteciam desmoronamentos, rachaduras, a estrutura sofria muito. Então, eles fizeram essa lateral, como está mostrando na figura abaixo, esse contraforte, né, que é o nome correto, né, que eles chamam. E essas pontas são chamadas de pináculos. E tudo isso tem uma função, né, em relação ao peso da estrutura, para que a força exercida pela altura e o peso das paredes de pedra não sejam mais exercidas apenas para os lados, mas só para baixo. Então é como se fossem mãos segurando as paredes para que elas não tenham esse recuo. Então essas laterais são construídas a mais, são justamente para auxiliar na, na sustentação da abóbada principal. E com isso eles conseguiram quase dobrar o tamanho das construções. E isso gerava uma imponência muito maior, de que Deus era muito grande e quem entrasse se sentisse pequeno. Então, isso tinha uma, uma ideologia muito mais forte, né? A estrutura ela tinha um significado muito maior graças a essa inovação, né? Essas novas estruturas da arquitetura gótica, elas também tinham o formato de cruz na planta baixa, né? Elas, em vez de ser apenas um arco, como na arquitetura românica, agora era algo mais acentuado,
que como se fosse uma agulha mesmo. Ela pegou mais uma ponta de triângulo, não só mais um círculo, que isso auxiliava na divisão do peso. Então conseguia fazer também com que elas fossem estruturas mais altas ainda, gerando mais imponência. Essa próxima. Outra característica que teve a arquitetura gótica foi os vidrais, né, os decorativos. Foram essas estruturas circulares chamadas de florão e rosecas, que foram elementos decorativos que são construídos em pedra ou vidro em formato circular. Rosáceas, né? O nome correto é rosáceas. E também teve esses símbolos, né, dos gárgulas, né, que são figuras animalescas consideradas como símbolos de proteção para as igrejas. Uma curiosidade sobre os gárgulas que eles também eram usados para disfarçar os canos que evacuavam a água que caía no telhado da igreja. Isso diminuía o atrito, né, que a estrutura sofria em relação à água do tempo, né, as chuvas, esse escoamento em uma área só, ele manchava, danificava a estrutura. Então, foi feito um sistema de evacuar a água que era captada da catedral e boa parte das vezes saía pelos gárgulas, né? Eles tinham canos, passavam por dentro. Só que uma curiosidade, esses gárgulas, eles não tinham só essa função de escoar a água dos telhados, né? Que evitava dano à estrutura. Eles eram usados de forma simbólica para transmitir a mensagem para os fiéis e relembrar eles que o diabo existe e que ele nunca dorme. E que quando alguém olhava para as estátuas, né, que muitas vezes formatos demoníacos, é como se as estátuas olhassem para a pessoa de volta, criando um sinal sempre de alerta e que as pessoas precisavam constantemente buscar proteção. Isso é algo bem interessante. E agora, principais catedral, né? Principais catedrais da história, né? Que trouxeram de uma forma mais forte a arquitetura gótica. A primeira é uma das mais importantes, né, já construídas, que é a Catedral de Notre Dame, que ela fica na cidade de Reims, na França, e ela começou em 1211. E teoricamente ela terminou em 1275. Só que ela nunca foi encerrada por completa. Ela até hoje as torres dela ainda estão em reforma, né? Ainda estão em construção. E a do lado é a Catedral de Bristol. Ela é da Inglaterra. Ela foi fundada em 1140 e foi consagrada em 1148. Originalmente era chamada de Abadia de Santo Agostinho, mas depois da dissolução dos monastérios, ela tornou-se em 1542 a sede do recém-criado bispo de Bristol, e a Catedral de Nova Diocese de Bristol. Ou seja, ela meio que mudou os nomes. E a outra é o Catedral do, não sei como é pronunciar isso direito, mas é a Catedral do Omo. Ela fica em Milão, na Itália. Ela foi construída em 1386 e foi finalizada em 1965. Foi quase 600 anos depois. E a do Omo, ela é considerada uma das igrejas mais bonitas do mundo. Você vê que ela tem bastante daqueles pináculos, né? Ela tem bastante dessas pontas para cima, dessas agulhas. Então ela é muito mais bem detalhada que as outras duas, vocês podem ver. Então eu acredito que esse seja um dos motivos que demorou tanto para ela ficar pronta. E é isso.